Bom dia, queridos, a paz. É uma alegria estar aqui nessa manhã. Quem está com sono aí, diga amém. Ih, disseram amém. Teve gente que teve coragem de assumir, né, que está com sono. Agora vocês imaginam a responsabilidade de quem vai falar para quem já disse amém, que está com sono, né? É um negócio. Agora, tem uma turma que estava comigo, que eu tive o prazer de estar na casa do irmão Gilson. Teve uma turma que estava comigo que falou: não, a gente vamos assistir aí o negócio da luta, vamos ficar. Eu sei que eu fui dormir 3 horas. Eu soube que eles ficaram numa vigília até 5 e pouca. Hoje estavam tudo com cara de drogado de manhã, dando Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor. E eles estão atrás num grupo. Eu já avisei para eles que eu vou focar neles, de vez em quando eu vou fazer algumas perguntas para eles, para ver se eles estão acordados. Eu já aprendi que igreja, a gente que dá palavra, que dá palestra, a gente já percebeu que crente se profissionaliza em dormir de olho aberto. Tem profissional, vira profissional. Você percebe quando você olha, e às vezes você está falando uma coisa séria, e eles estão assim para você, ó. Estão dormindo. Tem gente que dorme em pé no ônibus, tem gente que consegue dormir em pé no ônibus, mas você percebe. Porque é o seguinte, quando você está cochilando, pode observar, quando você está cochilando, você toma alguns sustos. Quem aqui já tomou susto cochilando? Você está, né? Aí você toma um susto contigo mesmo, assim, parece que você vai cair do nada. Aí a pessoa que está cochilando no banco, ela está de olho aberto, mas ela não está aqui, ela está dormindo, está lá na cama dela em casa. Aí, de repente, ela toma esse susto. Aí quando ela toma esse susto, ela faz assim, só que ela não sabe se a pessoa que está do lado percebeu que ela tomou um susto. E ela não sabe se ela passou vergonha. Aí ela, para não ficar mal, ela fala assim: forte isso aí que ele falou, hein? Só que ela esqueceu que o pregador nessa hora estava bebendo água. Eu nem estava falando nada. Pior, o pregador fala assim: não teve jeito, o filho de Davi morreu. A pessoa toma um susto e fala: louvado e engrandecido seja o nome do Senhor que é fiel. Dormindo. Então sacode alguém aí e diga assim: aguenta só um pouquinho aí, ainda tem a tarde, você ainda pode descansar à tarde, dá uma sacudida aí. E aí aproveita, seja honesto, faz o compromisso com alguém, vira para alguém e fala assim: ó, se eu dormir, me acorda, por favor, não tenha vergonha, pode me acordar. Pode me acordar. Privilégio, queridos, estar aqui mais uma vez nessa manhã, com essa responsabilidade que é de trazer uma palavra para a igreja do Senhor. Tenho certeza que tem gente, a começar pelo pastor Rimac, que é o pastor dessa igreja, e todos os pastores, obreiros. Eu sei que tem aqui mestres, ensinadores, mas eu sempre digo, e tenho isso como filosofia de vida. Aprendi isso com um certo sábio que disse isso há muitos anos atrás, e guardo isso na minha vida como ouro. Ninguém é tão novo que não tenha nada para ensinar, e ninguém é tão velho que não tenha nada para aprender. A vida, ela nos ensina a cada dia, nas coisas mais simples, a gente aprende. Quando a gente diz então da palavra de Deus, que ela se renova a cada manhã, de acordo com a medida da nossa necessidade, nós temos que ser humildes para entendermos que por mais conhecimento que nós tenhamos, por mais estudo, por mais preparação, aprimoramento que nós tenhamos ao longo da nossa vida, a Bíblia sempre vai nos fazer uma surpresa. Ela sempre vai ter alguma coisa que vai nos despertar para algo, porque o objetivo da Bíblia aqui é nos levar a Deus, e a Bíblia é o nosso manual de regra, de fé, de prática. A Bíblia é a nossa bússola. A palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, você quer ser bem-aventurado? Leia a Bíblia. A Bíblia tem resposta para todas as indagações. A Bíblia fala sobre saúde, a Bíblia fala sobre astrologia, a Bíblia fala sobre meios de comunicação, a Bíblia fala sobre profecia, a Bíblia fala sobre história, a Bíblia revela quem Deus é, a Bíblia nos revela quem nós somos diante de Deus, quando nós nos debruçamos humildemente diante da palavra de Deus. Então, a Bíblia, enquanto Jesus não voltar para buscar a sua igreja, a Bíblia se renovará, ela nunca vai ficar obsoleta. A Bíblia nunca vai estar ultrapassada. Os maiores escritores do planeta vão surgir, best-sellers serão escritos em todo
toda a parte do mundo. As pessoas mudarão a metodologia de ler, como hoje as pessoas leem o livro de papel, mas leem também os e-books, leem no celular, mas a Bíblia nunca vai perder a validade. Nunca, nunca. A Bíblia sempre vai estar atual, de acordo com a nossa necessidade. Dito isso, eu agradeço mais uma vez ao pastor Rimac, pastora Georgia, pastora Viviane, que fez o convite para estar com os jovens, e a todos os obreiros, irmão Gilson, que me recebeu com tanto carinho. Eu sempre gosto de agradecer, e sempre agradeço, porque nós nunca sabemos. Irmão Gilson não, irmão Sidney, me perdoe. Eu estou com o Gilson na cabeça, vocês vão entender. Eu até chamei ele de Gilson no carro, é que eu estava tratando de um problema com o Gilson, durante a madrugada, coisas de pastor, né? E aí eu estou com o irmão Gilson na cabeça. Na verdade, eu queria até que os irmãos orassem. Ele descobriu, os filhos me ligaram e tal. Esse irmão Gilson é um mestre da nossa igreja lá, uma pessoa que atua de maneira muito intrépida no ensino da palavra, e descobriu agora um câncer violento. E de ontem para hoje ele passou muito mal, e eu dei até uma palavra de encorajamento para ele, agora já no hospital, e estou com ele aqui na mente. Por isso que eu chamei o Sidney de Gilson 2 vezes já. No carro eu chamei uma vez, não foi? Chamei de Gilson uma vez no carro. Queridos, abra sua Bíblia, por favor, em Romanos, no capítulo 8, a carta que Paulo escreveu aos Romanos, mas nós vamos ler a partir do versículo 12. Lembrando a vocês que nós estamos na escola dominical, e se nós estamos na escola dominical, eu não vou pregar. A gente vai conversar sobre um texto. O pastor Rimac me deu a liberdade, apesar de vocês estarem conversando sobre determinados assuntos, o pastor me deu liberdade para falar o que Deus ministrou no meu coração. Então eu quero fazer aqui um apanhado sobre algo que Deus ministrou ao meu coração, porque eu sempre costumo dizer que primeiro passa por nós, para que depois a gente fale para a noiva de Cristo, tem que passar por nós. Então, é algo que Deus tem conversado comigo, eu queria compartilhar com a igreja. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 12. Diz assim, na minha versão. Vamos ler aqui então juntos aqui. Portanto, os irmãos, somos devedores. Prestem atenção. Não a carne, para vivermos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, há vez de morrer. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, com temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual chamamos Abba, Pai. O Espírito mesmo, preste atenção nisso aqui, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Olhe para cá. Primeiro nós precisamos entender que aqui o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele está falando sobre algumas características inerentes ao ser humano que são diferentes de todos os animais. Ele está dizendo aqui que a gente tem espírito, corpo e alma. Ele está falando aqui da nossa carne, da nossa vivência, e quando ele fala da nossa carne, ele está falando das nossas necessidades básicas para nós nos mantermos vivos. Mas o apóstolo Paulo, como ele está escrevendo para os romanos aqui, que é uma igreja que está em formação, e Paulo tem uma dificuldade que, como cidadão romano, apesar de ser grego, ele entende que Roma virou um polo idólatra, que Roma é um lugar onde muitos seguem, abre e fecha aspas, a lei de Moisés, mas eles ainda estão com vícios, com resquícios, com comportamentos inerentes às várias etnias que compõem Roma nesse cenário. Ele precisa dar uma cara para a igreja. Paulo precisa admoestar a igreja para que a igreja entenda a linguagem espiritual e qual é o modelo de evangelho que Cristo deixou como legado para que nós vivamos. Então Paulo vai dizer aqui, olha só,
Nós não podemos viver segundo a carne. O que ele está querendo dizer aqui? Em alto e bom som, e a gente já pode economizar, não precisamos fazer nenhuma introdução grande para isso. Ele está querendo dizer, quem vive segundo a carne, paga o preço de viver segundo a carne. Vou fazer uma pergunta aqui. Quem gosta de picanha aqui, levanta a mão. Fala a verdade, se depender da tua carne, num rodízio, tu come só um pedaço de picanha? Estou falando isso aqui, desculpe a linguagem, gente, mas é porque tem adolescente, tem jovem, eu preciso falar de modo que todo mundo entenda. Quem gosta aqui de rodízio de massa? De massa. Fala a verdade. Quando o garçom chega, dentro de você já está dizendo assim, não. Mas a tua carne, que é a tua vontade, teu olho, fala assim, cabe mais um pouquinho, dá mais um pouquinho. Aí, o teu consciente fala assim, encheu. Aí teu subconsciente, esvazia daqui a pouco. Tá, tranquilo. O apóstolo Paulo, quando ele está falando aqui para nós não vivermos segundo a carne, ele está falando nada mais, nada menos, gente, que nós temos que ter uma vida equilibrada. Está dizendo, se você viver segundo a tua carne, você vai tomar decisões segundo a tua carne. Aí ele vai dizer o seguinte, olha, o mesmo Espírito, e eu fechamos com isso, ele diz assim, olha, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então, eu não sei como é que foi o sorteio no céu, mas Deus resolveu mandar Jesus, depois que Deus já tinha subido, que o homem tinha pecado. Aí Jesus veio e depois disse, eu vou enviar para vocês o Consolador. Jesus subiu, desce o Espírito Santo. Você precisa entender que, na verdade, esse Espírito, por isso que a Bíblia vai dizer aqui, ele testifica com o nosso Espírito, significa que tem dois Espíritos aqui, a gente precisa entender a diferença dos dois. O teu Espírito, teu fôlego de vida, teu entendimento, esse é o teu Espírito, é o que nos faz estar vivos aqui, respirando, é o Espírito que Deus soprou, para que nós tivéssemos vida, é esse Espírito, e ele tem que testificar com o nosso Espírito, que é o Espírito quê? Santo. O Espírito Santo tem que testificar com o nosso Espírito, ou seja, com o nosso entendimento, que nós somos filhos de Deus. Então, por que isso é primordial? Porque quando o Espírito revela para o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus, nós entendemos que temos que tomar atitudes de quem é filho de Deus. Vou dar um exemplo aqui, e eu vou usar aqui, não de maneira pejorativa, de maneira muito concreta, é interessante isso aqui. Por exemplo, pastor Rimac, vou usar o anjo da igreja aqui. Pastor Rimac é o pastor dessa igreja. Tem Rimac filho. Rimac filho tem duas atribuições aqui. Ele tem a vida dele para viver, ele construiu a família dele, ele tem a profissão dele, ele tem os sonhos dele, ele tem a geração que partiu a partir dele. Agora, nem por isso ele deixa de carregar o nome de quem? Do pai. Não por acaso ele é chamado de Rimac filho. Mesmo que ele não fosse Rimac filho, mesmo que ele fosse José filho, Severino filho, Mateus filho, Eutanax filho. Porque Eutanax é nome de gente, pode acreditar. Eu fui em Curitiba e o pastor falou, meu nome é Eutanax. Falei, Eutanax? Oh, diferente. Ele falou, não, aqui em Curitiba é comum. Falei, comum? Falei, eu nunca vi. Ele falou, é normal aqui, por exemplo. Falei, mas o senhor conhece alguém chamado Eutanax? Eu nunca vi. Ele falou, conheça lá, meu filho, Eutanax Júnior. Covarde. Fez essa covardia com o filho, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Estou usando o pastor da igreja, que é uma referência para vocês, com o filho dele. Rimac filho tem a responsabilidade de carregar o nome do pai. Nós somos impelidos pelo Espírito Santo a nos lembrar que nós somos filhos de Deus. E quem é filho de Deus se comporta como filho de Deus. O problema é no trânsito, a gente lembrar que é filho de Deus. O problema é quando pisa no nosso calo, a gente lembrar que é filho de Deus.
dia eu fiz uma brincadeira, eu já contei isso aqui da outra vez. Eu fiz uma brincadeira no trânsito, estava engarrafado, trânsito do Rio de Janeiro, é quase igual São Paulo. Aí tinha um carro na minha frente que eu reconheci pela placa, que é o irmão lá da nossa igreja. Aí eu de brincadeira, de manhã, gente, 9 horas da manhã, eu acordo rindo assim mesmo, eu sou bem-humorado. Aí eu fui para brincar com ele. Na verdade, meu plano era dar um bom dia, um Deus abençoe para ele. Então eu fiz assim, ó, pip, pip, só fiz assim. Ele já abriu o vidro, fez assim, ó, fechou a mão e depois abriu um dedo que eu não posso abrir aqui. Eu falei assim, que isso? Me deu vontade de rir. Aí eu falei, não, eu vou insistir. Bibi. Gente, quando eu falei bibi de novo, ele botou a mão para fora, fez de novo. Já deu uma reduzida, eu falei, rapaz. Aí daqui a pouco chegou num sinal, um semáforo vermelho, fechou. Aí eu esperei assim, meu carro estava filmado. Aí eu fui, emparelhei do lado dele. Emparelhei, quando eu emparelhei, eu fui abrindo meu vidro. Gente, ele já foi abrindo dele. Já foi abrindo o vidro dele assim já. Eu abrindo meu vidro, quando eu abri meu vidro, ele. Ô, pastor Marquinhos, Pai do Senhor. Eu falei, Pai do Senhor nada, a casa caiu para tu. Seu nervosinho. Já acorda de manhã. O Espírito Santo, ele está aqui para nos revelar que nós somos filhos de Deus. A gente é filho de Deus. E vou dizer uma coisa para você. Para você ser filho de Deus, o teu humor muda o fato de você ser filho de Deus? As circunstâncias mudam o fato de você ser filho de Deus? Não, você é filho e acabou. Então, se tem uma coisa que nós temos que gravar na nossa mente nessa manhã, é que no nosso comportamento, nas nossas atitudes, nós temos que deixar claro que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo está aqui para isso. Ele é o nosso consolador, mas ele também quem nos confronta, para nos lembrar que nós somos filhos de Deus. A gente tem que lembrar que é filho de Deus quando alguém faz uma proposta. Outro dia veio um camarada com um plano mirabolante para eu ganhar dinheiro. Sempre tem alguém com alguma jogada para tu ganhar dinheiro. E aí o camarada falou a palavra-chave. Falou, pastor, o senhor faz esse esquema aqui e tem um esquema aqui. Porque o senhor só vai declarar X. E o senhor vai ficar com 3X. Eu fiquei olhando para ele assim. Eu estava vendo um homem. Mas assim, eu olhando direitinho, eu estava vendo, à medida que ele falava, o chifre ia subindo assim, ó. Ia subindo um chifre. Quase que a caneta dele estava virando um tridente. E o hálito dele estava ficando com enxofre. Eu falei, Satanás veio me visitar. Veio conversar comigo aqui. Eu falei, queridão, tu esqueceu quem eu sou? E tu esqueceu quem tu é? Tu esqueceu que eu sou pastor? E tu esqueceu que tu é ovelha da minha igreja? E tu está querendo me oferecer um plano? E para minha surpresa, tinha um monte de gente que já tinha entrado com ele. Queridos, as pessoas confundem manifestação sobrenatural do Espírito Santo com os valores impressos na vida de quem tem o Espírito Santo. Não confunda dons do Espírito Santo com frutos do Espírito Santo. Dom Deus dá sem arrependimento. Deus dá e não tira. Deus vai cobrar naquele dia. Agora, frutos do Espírito só tem quem anda com Deus e tem o Espírito Santo como elo condutor. Então, pelo amor de Deus, hoje é domingo, nós estamos começando um ano. Se tem uma coisa que eu decidi desse ano, eu falei, esse ano, a despeito dos sonhos que eu tenho, a despeito das coisas que eu quero conquistar, a despeito dos projetos que eu tenho, eu preciso andar mais com Deus. Eu preciso andar mais com Deus. Eu preciso entender que eu sou filho de Deus. E filho de Deus se comporta como filho de Deus. Diga para quem está do teu lado aí, o Espírito Santo te revela que você é filho de Deus. Tem marido que vai dizer para a esposa assim, às vezes não parece, mas eu sou filho de Deus. Tem mulher que vai dizer, tem uma vez no mês que parece que eu não sou filha de Deus, mas eu sou. Com TPM ou CTPM, você é filho de Deus. Então repita comigo, o Espírito nos revela que nós somos filhos de Deus. Ele nos lembra que nós somos filhos de Deus. Segundo, olha só o que a Bíblia vai dizer em 2 Coríntios 2,14. Ora,
o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Aí entra o discernimento, que só quem tem o Espírito de Deus vai entender. Por isso que Deus vai falar para você algumas coisas que você vai falar, isso não tem a ver com o meu desejo natural, isso não tem a ver com a lógica. Você quer ver uma coisa? Vou falar numa área, que é uma área que pega todo mundo. Você já observou que muitas vezes a gente tem fé para fazer voto, voto e voto e voto. Quando o voto envolve dinheiro, o voto envolve dinheiro, a gente fala, dinheiro? Deus é meu pai. Eu sou servo dele, sou filho dele. Eu estou ouvindo uma voz aqui dizendo para eu dar uma oferta para a igreja aqui, rapaz, para aqueles missionários. Isso deve ser coisa da minha cabeça, é loucura isso. É loucura, isso é loucura, não pode ser normal. Ajudar aquele irmão, gente, aquele irmão, a vontade eu tenho é de matar ele. Por que Deus está mandando ajudar aquele camarada? Por que Deus está mandando cuidar daquele adolescente? Por que Deus está mandando cuidar daquele jovem? Gente, o cara chato. Tu já viu gente chata? Tem crente chato, gente. Tem crente que é chato e Deus não. A gente não entende por que Deus nos aproxima de algumas pessoas igual um imã. E a gente atrai elas. Você fala, já vem ele. No meio da multidão ele fala, te achei. Aí vem. Aí você tem que dar uma palavra. Parece loucura para você. Não é loucura. É porque o Espírito discerne espiritualmente. Quem tem o Espírito discerne espiritualmente as coisas que não são naturais. Você quer ver um exemplo? Certa vez, falando sobre oferta, eu e Lilian estávamos com um projeto. E aí, eu tinha recebido um convite para pregar nos Estados Unidos. Já tem uns 12 anos que aconteceu isso. Eu tinha recebido um convite para pregar nos Estados Unidos. E aí, nós fizemos um planejamento, porque a Lilian nessa época era do grupo Voices. E ela estava recebendo boas ofertas. E também o Voices vendeu muito CD. E aí, um dia o pastor da igreja que nós fomos visitar falou assim, olha, nós estamos num projeto aqui de construção do templo e nós vamos adquirir um terreno aqui e está faltando 30 mil reais, eu vou falar até o valor, está faltando 30 mil reais para a gente terminar finalizar a compra desse terreno. E aí, ele foi pedir uma oferta especial. Aí, eu comecei uma luta. Falei, será que esse camarada vai usar o dinheiro mesmo? A luta da carne com o do espírito. Pô, eu nem conheço ele direito. Será que ele vai usar o dinheiro mesmo? Poxa vida, será que vai construir mesmo? Não, fique naquela luta, carne com o espírito. Aí o espírito falou assim, rapaz, dá uma oferta substancial, dá uma oferta. Aí eu peguei, gente, fiquei pensando, aí olha só, olha a racionalidade entrando no meio. Eu entrei e falei assim, quer saber? Eu vou dar essa quantia aqui, porque eu sei que se eu tiver problema, a Lilian, ela vai segurar as pontas aqui. Sabe aquela época que você está com tudo ajustadinho, tudo ali? E eu ia mexer nisso. Aí eu fui e falei, quer saber? Vou dar. Preparei o cheque. Ele falou, vem aqui na frente trazer, nós vamos orar por vocês. Aí eu fui. Confesso, pastor, que quando cheguei perto do gasofilácio, fiquei assim. Aquela voz, não dá não, doido. Não dá não. E outra voz, dá. Minha carne lutando. É loucura isso, não vou dar. Aí me deu uma pazinha, porque eu falei assim, quer saber? Eu vou dar, mas eu estou tranquilo, porque Lilian vai segurar as pontas. Dei. Voltei para o banco. Senti até um certo alívio, assim, um negócio gostoso, filantropia. Falei, pô, eu sou bom. Glória a Deus. Fechei o olho. O pastor falou, faz assim com a mão, que eu vou abençoar a tua vida. Eu fiz assim com a mão. Quando terminei, fiz amém. Ele falou, amém. Amém. Eu falei, poxa, Lília, cadê a Lília? Lília estava lá na frente, colocando um cheque. Eu fiquei olhando assim. Ela voltou.
com lágrimas nos olhos, ficou do meu lado assim. Aí falou: poxa, amor, senti mesmo de Deus. Eu falei: é? Sentiu, né? Senti. Mas tu sentiu quanto? Sim. Qual foi a extensão do teu sentimento? Ela falou: sabe aquele dinheiro que eu tinha do Voice, que estava na conta? Eu falei: Ela falou: dei tudo. Eu falei: o sangue de Jesus tem poder. Eu falei: Lília, eu dei tudo também. Aí ela falou assim: deu? Eu falei: deu. Ela: glória a Deus, estamos duros. Aí eu falei: gente, nós fomos embora para casa. Engraçado que tinha uma cantina lá na igreja, e a cantina vendia lá uns salgados tão gostosos, empadão, coxinha e tal. E eu sempre que, como no domingo, a gente tinha nessa época, morávamos perto da nossa sogra, sempre domingo eu almoçava na casa da minha sogra. Eu falei: quer saber? A gente vai almoçar na sogra. Mas como demorava um pouquinho, que ela vinha de outra igreja, a gente sempre fazia um lanchinho na cantina, comia e tal. Gente, olha só como é que são as coisas. A minha racionalidade, eu tinha dado a oferta, o cheque, e eu tinha dado o dinheiro que estava no meu bolso de oferta. Gente, eu cheguei e falei assim: vou comprar aqui uma coxa. Falei: não tem dinheiro não. Lília, me dá um dinheiro aí para comprar uma coxinha, Lília. Eu dei tudo de oferta. Eu falei: mas que inferno, nós estamos muito liberais hoje. Nós demos tudo. Nem dinheiro para coxinha a gente tinha. Eu entrei dentro. Gente, eu fiquei numa briga. Estou sendo aqui sincero, porque o hipócrita, uma das definições do hipócrita, quando Jesus chamava os fariseus de hipócrita, não era o fato deles serem fariseus, seguidores da lei. Hipócrita, ele estava remetendo aos atores, aqueles que fazem um papel, mas eles não estão vivendo o que eles dizem, eles estão representando um papel. Eu não quero ser hipócrita aqui com vocês. Eu fui num conflito para casa. Eu falei: meu Deus do céu, mas que loucura que eu fiz. Eu peguei, dei tudo. Gente, eu não estou dizendo aqui para ninguém pegar tudo que você tem e dar para a igreja. Não estou falando. Eu estou falando de uma experiência pessoal, para você entender como que a nossa racionalidade às vezes briga, e o Espírito Santo, ele abre os nossos olhos espirituais para que a gente possa discernir espiritualmente as coisas espirituais. Eu estava plantando uma semente no reino espiritual. Eu estava dando alguma coisa que me custava, mas o objetivo era o reino. Essa igreja hoje é uma igreja próspera, abençoada, envia muitos missionários, mas o mais interessante aconteceu depois, porque aí eu preciso dar o final do enredo dessa história. Deus podia ter feito alguma coisa? Podia. Deus podia ter feito nada? Podia, porque tem ofertas que você vai dar e ela não vai ter retorno financeiro. Nem todas as sementes que nós plantamos, elas têm o resultado financeiro porque nós demos uma oferta financeira. Claro que não. A colheita pode ser na saúde, a colheita pode ser na restituição de um parente, a colheita pode ser o livramento de morte de alguma coisa. Aí precisa entender que a semente nas mãos de Deus, que é o supremo agricultor, ela pode gerar frutos que nós não imaginamos. Agora, no meu caso, o que aconteceu foi muito interessante. Eu tinha um convite para os Estados Unidos e fui tentar o visto. Gente, eu nem era de Valadares. Cheguei lá com a maior honestidade da minha vida. O camarada falou assim: pois não, imposto de renda. Dei imposto de renda. Falou: o que você vai fazer nos Estados Unidos? Falei: vou numa convenção. E era verdade, vou numa convenção. A ele: convenção de quê? Eu falei: evangélica, algumas igrejas que eu vou lá. Eu não era pastor na época ainda, eu só era cantor. Aí ele foi e falou assim: convenção? Falei: evangélica. Ele falou: carta da igreja. Aí eu fui: carta da igreja. Aí ele: o senhor não tem condições de entrar nos Estados Unidos. Visto negado. Negou meu visto. O meu racional, quando eu dei a oferta, depois de algum tempo, eu comecei a fazer conta. Quer saber? Eu vou para os Estados Unidos. A Lília vai ter as programações do Voice e tal. A gente vai se organizar. Negaram meu visto para os Estados Unidos. Volto para casa. Falei: Lília, vou para os Estados Unidos mais não. Ela falou: não? Falei: não. Fiquei perguntando a Deus: Senhor, eu dei o dinheiro e o senhor não vai fazer nada?
Sabe o que Deus me respondeu? Nada. Não senti nem arrepio. Falei ontem com os jovens aqui, quem estava aqui ontem à noite? Eu falei, nós temos um grande problema. A nossa racionalidade, ela quer fazer com que a gente entenda que Deus só está agindo quando a gente está sentindo arrepio, quando a gente está sentindo vontade de chorar. Isso é a nossa racionalidade. Só que as coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente. E se você está esperando que Deus vá dar para você arrepio no corpo, dor na espinha, vontade de chorar, para algumas coisas, lamento de informar, Deus não vai dar. Porque tem coisas que nós temos que discernir espiritualmente. Deus não falou nada. Eu fiquei me sentindo mal. E eu confesso para vocês, como eu disse, vocês não querem ser hipócrita, em algum momento eu fiquei assim, rapaz, para que eu fui dar aquela oferta? Fiquei, mas já tinha dado. Pegar de volta eu não podia. Sabe o que aconteceu? Passa mais ou menos uns 15 dias, a Lília recebe um convite junto com Voz para ir para a África. Para a África, para Angola. Um congresso de louvor e adoração que ia ter, e um empresário americano estava fazendo um evento em Angola. O Voice já tinha ido aos Estados Unidos, conheceu esse empresário lá, e estava fazendo um evento em Angola. A Lília foi para Angola. Nesse meio tempo, eu recebi um convite para substituir um pregador até que vocês conhecem. Eu sou assembleiano, e nessa época ele estava muito em alta, muito em voga, hoje ele é parlamentar, Marcos Feliciano. Marcos Feliciano ia pregar em Recife, numa cruzada, numa série de cruzadas que tinham lá em Recife. E tinha um pastor lá chamado Clayton Collins, que eu já tinha ido cantar algumas vezes lá. O pastor Clayton me ligou e falou, Marquinhos, Marcos Feliciano não vai poder vir, está com problema de saúde, enfim, alguma coisa e tal. Eu queria que você viesse cantar e pregar aqui, e você ficasse aqui uma semana. Eu não tinha agenda, falei, fui para lá. Dos 7 dias que eu fui, 8 a Lília passou na África. 7 dias eu fui, 7 dias que eu estava, ela foi no 8º dia para a África. E Lília ficou 13 dias na África. E Lília voltou da África. A gente contou 28 dias desde o dia que nós demos a oferta até o dia que Lília voltou da África. Quando nós fizemos as contas e colocamos no papel, nós tínhamos juntos 2 vezes o que nós tínhamos dado de oferta. Isso acontece sempre? Claro que não, porque se acontecesse sempre, nós que seríamos os senhores, e Deus não seria Deus. Agora, que o fato é que quando a gente discerne espiritualmente coisas naturais, nós tomamos atitudes espirituais. Então, o Espírito está aqui para abrir os nossos olhos espirituais, para que nós possamos discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Você vai ver o apóstolo Paulo e Silas, eles estão andando, de repente, uma mulher possuída por um espírito de adivinhação, ele vai dizer o quê? Verdadeiramente estão diante de nós 2 servos do Deus Altíssimo. Paulo vai falar, cala a boca e sai dela, capeta. Sabe por quê? Porque quando a gente aprende a discernir espiritualmente as coisas, a gente vence nossa batalha contra o nosso ego. Quantas pessoas que estão perdendo a linha, a rota da sua vida, porque elas estão vivendo de acordo com o seu ego. Você sabe que um pastor certa vez falou para mim, numa igreja que eu fui pregar, e aí o pastor começou a me chamar para pregar numa campanha. E aí um dos pastores da igreja, olha o que ele fala para mim, discretamente, 1, 2, e quando ele falou a 3ª vez, aí teve a resposta. Eu preguei uma vez, na campanha lá, foi uma bênção, tal. Daqui a pouco eu preguei a 2ª vez, foi uma bênção. Depois preguei a 3ª vez. Na 3ª vez que eu prego, sabe o que ele fala para mim? Ele fala para mim assim, pastor, com todo o respeito que eu tenho ao meu pastor, mas você é o pastor que a gente precisa aqui. A gente já tem, olha o que ele falou, a gente já tem conversado, a sua maneira de falar, a gente entende, sabe?
olha pastor, eu vou lhe enganar não, hein? Se o senhor abre uma igreja aqui perto, tem uma turma aqui que vai, hein? No banco. Pastor da igreja, a pastora Viviane. Homem de confiança, pastor Rimac, do pastor da igreja, que falava muito bem desse pastor, falou comigo. A terceira vez que ele falou, eu falei, querido, está repreendido em nome de Jesus, e se eu fosse você, saia daqui, porque você vai trazer câncer para essa igreja, você vai trazer enfermidade para essa igreja. A gente precisa discernir. Foi bom para o meu ego, foi, claro que foi bom para o meu ego, dizer, você tem uma palavra atraente, as pessoas gostam, prestam atenção, muito legal para o meu ego, só que eu discerni espiritualmente. Esse camarada estava mexendo com a minha vaidade. Outro dia eu estava num jantar, isso foi muito legal. Eu estava no jantar, conversei, falei isso com o irmão Gilson, com o irmão Sidney. Irmão Gilson, Deus vai salvar o irmão Gilson. Eu falei com o irmão Sidney, eu estava num jantar, minto, não falei com o irmão Sidney, falei com os meninos, com o Júnior, com a filha dele. Nós estávamos conversando. Eu estava num jantar e vários pastores começaram a falar, e aí começaram a falar sobre o meio gospel. Aí começaram a falar, fulano é assim, fulano é assado, fulano fez isso, soube de cicrano. E eu estou só quieto comendo, eu era pregador convidado, só estou calado comendo lá. E um fala de um, fala do outro, fala do outro, fala do outro, fala do outro. Aí daqui a pouco um corajoso falou assim, pastor Marquinhos Menezes, você roda aí, conhece todo mundo, não vai falar nada não? Eu falei, não. Ué, por quê? Eu falei, ética. Eu não falo de quem não está perto para se defender. Ética. Ele primeiro tinha me elogiado. Antes ele tinha falado, pastor Marquinhos, aí, você não, todo mundo gosta de você, as pessoas tal. Ele primeiro alisou meu ego. Cuidado com as pessoas que concordam com tudo que você fala. Cuidado com as pessoas que abaixam a cabeça para tudo que você fala. E aqui eu não estou falando de esfera pastoral, porque na esfera pastoral você precisa entender que o anjo da igreja, ele tem um prisma sobre a vida e sobre o reino que você não tem. Por isso que o pastor às vezes faz coisa doida que a gente não entende. Mas por favor, você entenda que você pode ser um empresário poderoso lá fora, você pode ser um agregador de pessoas lá fora, você pode ser multitalentoso lá fora. Aqui dentro você é uma ovelha. Você precisa ter discernimento espiritual para entender isso. Deus fala com o anjo da igreja numa esfera que não fala com você. Você precisa entender isso. Agora, cuidado com o teu ego. Discirna espiritualmente as coisas que são espirituais. Já foi o tempo, olha, quem pensa, ontem nós conversamos sobre isso, quem pensa que Satanás vai aparecer hoje pintado, com chifre, com rabo de escorpião, com tridente na mão, gritando, você está enganado. Satanás, ele começa alisando o ego, mexendo com a nossa vaidade, e por isso nós precisamos do Espírito Santo. Levanta a mão e diga assim, Espírito Santo, esteja comigo nesse momento, para me dar discernimento, para que eu possa discernir espiritualmente as coisas que são espirituais. Você precisa discernir, vira para o teu irmão e diga, que Deus te dê discernimento esse ano, para você saber o que é Deus e o que não é. Outra característica do Espírito Santo, ele é nosso intercessor. Quem aqui em algum momento da vida já não precisou, quem aqui em algum momento da vida não já precisou de alguém que intercedesse por você? Você pode ter um bom negócio, você pode ser competente naquilo que você faz, mas sempre nós vamos precisar de alguém que vai dizer, fulano, conheço, fulano, indico. Eu estou aqui hoje porque eu conheci o pastor Natalino, não foi, pastor Rimac? Primeiro, antes de conhecer o senhor, conheci o pastor Natalino. Pastor Natalino, que é um homem que eu respeito e admiro profundamente, ele me conheceu através do pastor Silmar Coelho. Pastor Silmar Coelho me conheceu através do pastor Cláudio Duarte. O pastor Silas conheceu o pastor Cláudio Duarte através de mim. Então todo mundo, eu estou usando aqui algumas pessoas que são poderosas para você entender como que faz a diferença quando alguém indica você. O Espírito Santo, sabe o que ele faz, gente? Ele intercede por nós para Deus. A Bíblia vai dizer, olha só o que está escrito em Romanos 8, 26. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque nós não sabemos o que havemos de pedir, como convém.
mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, ele fala com Deus as coisas que a gente não sabe dizer. Quem aqui não já se pegou fazendo uma oração, dobrando o joelho para orar? Vamos ser muito sinceros aqui. Vamos orar. Você dobra o joelho para orar. Aí você fala, vamos só agradecer. Você fala, Senhor, eu quero te agradecer. É só agradecer, hein, gente? Só agradecer. Senhor, eu quero te agradecer por esse dia. Eu quero te agradecer, Senhor, pelo sol que brilha, e quero te pedir. Continue comigo. Já pediu. Ó, já não está agradecendo mais, já pediu. Quem é que não já se pegou orando e a mente voa? Tu começa a orar, Senhor, abençoa a minha igreja. Abençoa, Senhor, os diáconos, os presbíteros. Abençoa o Lula, o Sérgio Cabral. Abençoa o Bolsonaro. Quem eu quero que abençoe mesmo? Abençoa a minha mente, que eu já não lembro. Eu vi uma das orações mais honestas e engraçadas. Essa irmã já dorme com o Senhor. Nós fizemos um grupo de 24 horas de oração na igreja. O pastor estabeleceu e nós, como do corpo de obreiro, tínhamos que estar no grupo de oração. Fomos orar 2 horas da manhã, nós estávamos orando, pastor Viviane, todo mundo de mão dada, cada um orando. Ó, cada um tinha orado, tinha 15. Imagina, 2:30 da manhã, 15 pessoas orando em pé, de mão dada, e cada um puxando uma oração. E tu sabe que oração, cada um tem sua metodologia, gente. Mas tem aqueles que já entram assim, Senhor, eu quero te agradecer por esse dia, eu quero te pedir. Tem aqueles que entram assim, Senhor, é da pessoa. Senhor, aí tem uns que te deixam desesperado em roda de oração. Senhor, eu não sei nem como começar. Você fala, meu Deus. Essa irmã começou a orar, e ela foi de uma honestidade que eu achei fantástico. E eu tenho a mais nítida convicção de que Deus recebeu a oração. Sabe por quê? Ela começou a orar, e eu lembro que ela estava orando pelas autoridades constituídas. Nesse momento ela estava orando, Senhor, abençoa os governadores, abençoa os prefeitos, abençoa o presidente da república, abençoa os deputados, abençoa. E nós querendo dar amém, que a gente estava amém, concordando amém, a gente parado, ela abençoa. Ai, capeta, sai da minha mente. Ai, diabo, sai daqui agora, sai da minha mente. Aí nós todos ficamos, o Satanás está aqui. Aí ela foi dar uma honestidade, ela falou, sai da minha mente que eu estou esquecendo que eu tenho que orar. Aí, um corajoso lá no meio da oração falou assim, pelas autoridades constituídas. Aí falou, Senhor, abençoa o secretário de educação, abençoa. Aí ela lembrou mais de uma turma lá de atribuições. A oração sincera é a oração que às vezes nós não queremos fazer. Você quer ver um tipo de oração que a gente não quer fazer? E às vezes a gente faz e a gente não percebe o peso dessa oração, e é o Espírito Santo quem decodifica para Deus o que nós necessitamos, porque a Bíblia vai dizer que nós não sabemos como convém pedir, que o apóstolo Paulo está dizendo, vocês não sabem como convém pedir, mas fique tranquilo, Deus sabe como convém fazer, porque o Espírito intercede por vocês com gemidos inexprimíveis. Sabe o que ele está querendo dizer? Tem vez, gente, que a gente vai orar pedindo coisa que na verdade nós não queremos. Você quer ver uma coisa? Senhor, me ajuda a amar aquele irmão. Você está olhando para ele e está dizendo, gente, se eu tivesse uma serra elétrica aqui agora, eu picava ele todinho. Tem dia que você está orando falando assim, Senhor, me ajuda a ser melhor. E você mesmo está pensando, melhor em quê? Eu sou bom. Olha o que a Bíblia vai dizer sobre a oração do fariseu e do publicano. O fariseu, ele estava dizendo o quê? Ele estava dizendo o que ele queria dizer sobre ele. Senhor, eu sou um homem íntegro, eu sou um homem fiel, eu dou os meus dízimos, eu sirvo com integridade na tua casa, eu sigo a lei. Deus está só olhando para ele assim.
Aí ele tem a coragem de medir a vida dele pelo publicano. Ele vai falar, ao contrário desse publicano. O publicano está dizendo o quê? Numa linguagem bem 2019. Senhor, eu não valho nada. Senhor, eu não presto. Senhor, eu não devia nem estar aqui. Mas tem misericórdia de mim. Esse camarada está orando pelo Espírito. Porque o Espírito, ele faz a gente falar com Deus daquilo que é a medida real da nossa necessidade. E a Bíblia vai dizer que Deus ouve a oração do publicano. E vou dizer uma coisa para você, Deus sempre vai ouvir a oração de um malandro arrependido mais do que de um fariseu hipócrita. O Espírito Santo está aqui para isso. Ele está aqui para interceder por nós. Então, querido, se você não for orar, e você não tiver o que falar, não souber o que falar, fala, Espírito Santo. A Extra cantou uma canção assim. Espírito Santo, ore por mim. Peça a Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu preciso usar, mas não consigo. Pensa numa canção que faz sentido. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. A gente precisa que o Espírito Santo decodifique nossa oração. Por isso que nós temos que orar com honestidade. Tem dia que a gente não quer orar. Eu aprendi a falar com Deus com coragem no dia que eu não quero falar com Ele. Eu aprendi. Ele é meu Pai. Então tem vezes que eu dobro o joelho e eu falo, Senhor, eu não estou nem com vontade de orar agora. Na verdade, eu estava a fim de assistir a Netflix. Estou cansado, mas eu estou aqui. Quer ver oração honesta? Dobra o joelho e fala, Senhor, eu estou aqui. Eu vim te buscar. Nós que somos, deixa eu fazer uma crítica aqui sobre nós pentecostais, principalmente nós assembleanos. Eu sou assembleano desde que nasci. Assembleano da Gema reconhece como mulher de Deus só as mulheres do coque. Aquelas que tem um coque, parece uma antena de Wi-Fi que vai chegar no céu. Minha mãe é uma dessas assim. Então você acha que Deus está? É um estereótipo que se criaram. Está num culto falando, Deus está aqui, o nego fala, amém. Deus está operando, amém. Daqui a pouco alguém no meio fala, tem um anjo passeando. Gente, se falar que tem um anjo. Gente, um anjo. Um espírito de ninja bate em alguns, logo começa. Eu aprendi a ser maduro. Outro dia eu estava numa igreja pregando um culto racional, gente. Um culto de ensino. Eu estou pregando, daqui a pouco, no meio do culto, um camarada vai. A igreja toda olhou para ele. Eu estava falando aqui, eu falei, quem está fazendo aniversário? A igreja toda parou. Aí eu aprendi com o meu pastor o seguinte, quando vier profeta, porque tem muita meninice no meio desse negócio aí, quando vier, você tem que ter discernimento, e aí você tem que saber o que você precisa, e você tem que ter entendimento do Deus que você serve. Deus é teu pai, não quer te envergonhar na frente de ninguém. Eu estou aqui, aí vem o camarada, sabe como é o camarada veio? Lá de trás, uma igreja grande, o camarada veio assim, ó, na minha direção, eu estou aqui só parando, falei, gente, está vindo um X-Men ali, ó, e ele vindo, e eu falei, está vindo para cá mesmo, e eu fiquei parado, porque a igreja ficou todo mundo assim, e alguns falando assim, aí sempre tem aqueles que botam fogo. Uma irmã falou assim, fala papai, eu falei, ih. Aí eu aprendi com o meu pastor,
Quando vier um profeta, você não tem que descredibilizar o profeta, não tem que envergonhar não. Mas é o seguinte, o profeta vem te entregar alguma coisa, levanta, olha bem para ele, no olho dele mesmo. Porque se for Deus, ele vai falar e vai ser alguma coisa que seja da tua necessidade mesmo. Se não for, irmão, estou aqui. O pregador veio, ele subiu, tinha uma subida lateral assim, ele subiu. Quando ele ouviu que ele ia subir lateral aqui, eu já me apressei. Enquanto ele vinha, aqui eu já esperei ele aqui já. Sabe o que ele fez? Voltou igual um canguru. Eu falei, pronto, era Deus? Você acha que eu ia dar carteirada em Deus? Não era meninice. Era meninice. A profecia está aí para nos exortar, para nos consolar, para nos edificar, não é para nos envergonhar, para fazer circo. Então você precisa entender uma coisa: o Espírito Santo é nosso intercessor, e quando você está falando com Deus, o Espírito Santo está agindo na tua vida, mesmo que você não esteja sentindo vontade de chorar, mesmo que você não esteja sentindo quebrantamento na tua alma, mesmo que você não esteja sentindo nenhuma disposição física, ou psicológica, ou emocional, ou mental, que diga, Deus está aqui, queridos. Deus está no trovão? Está. Deus está na tempestade? Está. Deus está na calmaria? Na calmaria? Está. Deus está nas palavras? Está. Mas Deus também está no silêncio. Deus está falando para a gente aqui hoje, eu sei que está. Porque tem orações que você fez, que você tem a impressão que fez assim no céu, ó. Cri, cri. Passou, não. Talvez Deus não te respondeu porque você estava orando uma coisa, mas o Espírito Santo estava decodificando e na verdade estava falando com Deus a tua necessidade. Você não entendeu, você falou, Senhor, mas eu estava pedindo isso. Não senti nada, porque Deus não está ouvindo do Espírito Santo isso. Deus está ouvindo outra coisa, o que você precisa. Diga, o Espírito Santo sabe o que eu preciso. Diga para quem está do lado assim, fique tranquilo. Deus sabe o que você precisa. Estou terminando, o Espírito Santo é nosso instrutor. Todos nós necessitamos de mentores. Na nossa área, em qualquer área da nossa vida, nós necessitamos de mentores. Nós precisamos de alguém que nos lidere. Apesar de todo ser humano ter nascido para se autoliderar. Antes de qualquer coisa, você nasceu para se autoliderar. Mas a verdade é que nós precisamos de mentores. Precisamos de pessoas que nos ensinem o caminho. Por isso que você tem departamentos aqui. Por isso que você tem pastor de jovens. Por isso que você tem pastor de adolescente. Por isso que você tem liderança de casais. Por quê? Porque você precisa de norteadores, de mentores. Olha o que Pedro, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, vai dizer assim, olha, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Por isso você precisa de igreja, porque aqui você não tem um coach. Nós estamos na época do coach. Tem um monte de gente que pensa que eu sou coach. Fala, você é coach, né? Eu falo, eu sou coxo. Não estou com nenhum tipo de desrespeito a quem estuda para ser mentor numa área. Mas a verdade é que a gente precisa do Espírito Santo para ser nosso instrutor em muitas coisas. E as pessoas querem resolver de maneira prática, natural, coisas que só são resolvidas no mundo espiritual. Você quer ver um exemplo? Tem coach que diz assim, dê um tempo de qualidade para os seus filhos. Dê um tempo de qualidade para os seus filhos. O que é um tempo de qualidade que você entende que é um tempo de qualidade que você dá para os seus filhos? É um tempo de abraço? É um tempo em que vocês veem televisão juntos? Você pode ter certeza que nesse tempo de qualidade o que Deus quer é que você apresente Deus para os seus filhos. Você sabe por que nós estamos com um grande e sério problema de paternidade? Filhos saindo de casa, filhos escolhendo caminhos tortuosos, porque a referência que eles têm de Deus é de pai. E a Bíblia menciona Deus como pai em todo o tempo. Então, sabe qual é a referência de Deus que ele tem? De você que é pai. Então, às vezes, se você não é um bom instrutor, ele acha que Deus não é um bom pai. Por isso que você tem que pedir que o Espírito Santo te dê sabedoria, para que ele te instrua, para que você seja um líder de si mesmo e daqueles que estão debaixo de você. Outro dia, minha filha me deu um choque, Chegou em casa e falou assim, pai, me ajuda. Na escola dominical, um garoto perguntou, professora,
que é swing? Na hora, ela virou para mim e falou: o que é swing, pai? Eu falei: um ritmo dos anos 80. Que as pessoas dançavam pra caramba. Deixa eu ver o que eu vou falar aqui. E fui ler à luz da Bíblia, fui pegar uma orientação pedagógica para dar uma instrução à minha filha. Por quê? Porque ela estava fazendo uma pergunta sobre a área sexual. Tem pais aqui, tem filhos aqui. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você é o instrutor dos teus filhos, master, depois de Deus, é você. E você precisa da instrução de Deus para você instruir teus filhos. Pergunta: pastor, quando que eu falo de sexo com meus filhos? Quando ele perguntar. Eu sou do tempo aqui que você fala: mãe, o que é isso? Cala a boca, menino. Fala isso não, hein? Casais, por exemplo, moços e rapazes, você não pode fazer sexo antes do casamento. É pecado. Agora, não tem nada que te proíba de falar sobre sexo. Conversar sobre sexo. Conversar, como é que é isso? Tu tem chulé? Como é que tu é? Vai casar, não sabe. Não se comunica, precisa de instrução. Quer instrução? Procura o teu líder de jovem e fala assim: ó, nós vamos casar e nós precisamos conversar aqui sobre sexo. Estou iniciando a minha vida, não tenho uma vida sexual, ou outros ao contrário, tive uma vida promíscua lá fora, eu preciso de instrução. Meu pai fez um casamento, para vocês terem uma ideia, meu pai fez um casamento, que a nossa igreja, meu pai era pastor de uma das filiais da nossa igreja em Campos do Goitacazes, no Rio de Janeiro, e meu pai fez um casamento de uma moça, olha que coisa louca, gente, casada na igreja, o rapaz casado na igreja, o casamento foi bonito, eles eram muito simples, a igreja se cotizou, fizeram o casamento deles. Sabe o que aconteceu? Passa uma semana, eles voltam da lua de mel. A moça não vai na igreja, o rapaz não vai na igreja. Passa 15 dias, ninguém aparece na igreja. Fala: rapaz, o casamento está bom mesmo. Nem estão aparecendo na igreja, deve estar enfurnado aí, os dois. Um belo dia, uma das minhas irmãs encontra essa moça na praça. Fala: ô Ruth, o nome dela é Ruth. Também que vocês não vão lá em campo para saber quem é. Não todo mundo. Ah, você que é a Ruth. Ô Ruth, tudo bem? Falou: tudo bem, nada. Falou: mas ué, casou? Tem 2 semanas que você casou? Como é que você está? Tudo bem? Horrível. Meu marido é violento. Como assim? Na lua de mel. Quando a gente entrou no hotel lá onde que a gente escolheu para acordar, ele já deu um tapa na minha cara. Deu um tabefe na minha cara já. Ah, quando deu um tapa na minha cara, eu falei assim: cara que mamãe bateu, ninguém mais bate. Eu voei nele e eu arrebentei ele na pancada também. A minha irmã falou: mas e o casamento? Ela falou: mas nosso casamento foi isso. Eu arrebentei ele, nós embolamos nós dois. Ele me bateu e eu bati nele. Aí ele falou: calma. Eu falei: calma. Quando ele falou calma, eu já estava endemoniada. Eu arregacei ele, bati até com um escarpão nele. Ele está tudo furado, tudo arrebentado. Falou: meu Deus, como é que vocês estão convivendo? Que convivendo? Ele voltou para a casa dele, eu estou na casa da minha mãe. Aí minha irmã corre, conta para o meu pai, fala: pai, aconteceu isso com Ruth e Jorge, isso. Meu pai vai na casa do Jorge já. Meu pai já foi com a Lei Maria da Penha nas costas. Falou: vou pegar o Jorge e vou arrebentar ele também já. Vou apoiar 2 vezes. Meu pai chegou lá, o Jorge estava com a boca meio torta, que mulher quando bate, cuidado, gente. Não pensa que mulher não. A gente estava vendo umas de MMA ontem, né, Igor, falando. Tem umas mulherzinhas que tu vê assim, mignon, deixa ela ficar nervosa. Meu Deus do céu. Jorge estava com a boca meio torta. Meu pai falou: ô Jorge, o que aconteceu? Ele: pô, pastor. Aí, pô, ninguém me deu instrução. Pô, me dei mal. Pô, o pai falou: se deu mal, rapaz. Tua esposa falou, eu já sei que é verdade. Ela falou que você chegou, já deu um tapa na cara dela e arrebentou ela. O que foi? Como é que tu faz um negócio desse? Ele falou: pastor, eu vim do mundo, mas eu nunca tinha tido uma mulher. Eu trabalhava no canavial. Eu falei que ia casar. Os amigos meus perguntaram, falaram assim: tu sabe o que fazer na lua de mel? Ele falou: ué, vou tentar, eu sei como é que é o negócio. Ele falou: não sabe não, você precisa de orientação. Deram uma fita pornô para ele. Falou: assiste e faz tudo.
que tiver na fita. Ele falou que assistiu a fita, falou assim para os amigos: rapaz, o cara já começa dando um tapão na cara da mulher. Ele falou: elas gostam. Ele não tinha instrução. Você sabia que na nossa vida muitas coisas a gente faz errado porque nós não temos instrução do Espírito Santo? Por isso que a gente faz negócio que a gente não devia fazer. A gente se aliança com gente que a gente não devia se aliançar. A gente toma atitudes que não devíamos tomar. Sabe por quê? Porque a gente não ouve a instrução do Espírito Santo. E para encerrar, isso aqui é muito importante. O Espírito Santo nos exorta sobre a santidade de Deus. Olha o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Mas Deus nos lá revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. O Espírito Santo, ele lembra de coisas que nós nunca deveríamos esquecer. Que Deus é santo, que Deus é nosso Pai, mas Ele é santo. E todo mundo que mexeu na glória de Deus, na santidade de Deus, teve uma vida terrível. Vê Salomão, vê Saul. Saul assume o trono. Deus não queria, o povo que quis um rei. Eu já falei isso aqui quando eu preguei para os jovens sobre Davi. O povo que queria um rei, Deus não queria rei. Samuel falou: Deus, o povo quer um rei. Deus falou: para que eles querem um rei? Eles querem um rei. Deus falou: então tá. Eles querem um rei? Dá um rei para eles. Unge lá Saul, o mais bonito, o mais cabeludo, o mais alto. Eu nunca seria rei de Israel, nunca na minha vida. Escolhe lá o mais bonito, mais cabeludo. O que a Bíblia vai dizer? Que Saul cuidava de jumento. E Saul nunca se aprofundou na santidade de Deus. Nunca quis. Sabe o que aconteceu? A Bíblia vai dizer que Samuel tira umas férias. Saul resolve dar uma de sacerdote, sacrifica no lugar do sacerdote. Vai mexer com coisa que ele não devia mexer. Na santidade de Deus, ele não tinha capacidade, ele não podia estar tocando nas coisas de Deus. Foi tocar. A Bíblia vai dizer que Deus manda ele matar Agag, um rei idólatra que matava crianças, e diz que dessa guerra não pode ter despojo nenhum. Saul traz o que é melhor, poupa Agag e traz. Olha só como é que Saul não entendia nada da santidade de Deus. A Bíblia vai dizer que Samuel chega para Saul e fala para Saul: Saul, por que eu estou ouvindo esse mugido aqui de ovelha e de gado? Não, é porque o povo que resolveu. Saul, será que você não entendeu que Deus, Ele prefere obediência muito mais do que sacrifício? Mas Saul, lamento te informar, Deus já te rejeitou. Sabe o que Saul vai fazer? Sabe o que Saul vai fazer? Saul vai fazer o seguinte, vai falar assim: pequei. Olha como é que Saul era raso no que diz respeito a compreender e a estar debaixo da santidade de Deus. Ele não percebe que ele tocou em elementos santos, ele não percebe que ele mexeu na glória de Deus, ele não percebe que ele colocou o nome de Deus em xeque quando ele poupou um rei que Deus queria que matasse. Sabe o que Saul vai falar? Na maior tranquilidade, depois você lê em 1 Samuel, na maior tranquilidade ele vai falar assim: Saul, Samuel, então eu pequei. Faz o seguinte, já que eu pequei, pecou e Deus te rejeitou. Aí Samuel vai saindo, Saul tenta pegar na orla dele e fala: Samuel, mas peraí. Samuel fala: rasgou aqui. Da mesma forma que você rasgou aqui minha túnica, o teu rei não foi rasgado. Gente, sabe o que Saul tem a cara de pau de fazer? Está na Bíblia, depois tu lê. Saul fala assim: Samuel? Então me rejeitou mesmo, né? Acabou para mim? Faz o seguinte, uma última coisa eu te peço. Oferece um sacrifício a Deus diante do povo, para que o povo saiba que o teu Deus está comigo. Olha só, ele nunca teve Deus como seu. Ele fala para Samuel: oferece um sacrifício para que o povo saiba que o teu Deus está comigo. Samuel fala para ele: ok, eu faço. E faz. Saul passa o tempo, vem Davi, e Davi peca com Betseba. Vem Natã, o profeta da época, chega para Davi e fala: Davi, tinha um camarada que tinha um monte de ovelha, tinha um que só tinha uma asinha.
O camarada, você acredita que foi dar uma festa, pegou a única ovelha que o outro tinha e matou? Está contando que ele tinha feito com Urias. Tinha matado Urias para ficar com Betseba, que era a mulher dele. Davi fala: quem é esse camarada que eu vou matar? É você, Davi. Olha a diferença. Davi, ao contrário de Saul, e olha que perceba que os dois pecaram. Davi, ele trafegava em outra dimensão de relacionamento com Deus. Davi usava o nome de Deus na frente. Isso não o livrou da sua humanidade, da sua inclinação de ter pecado, no momento que ele vacilou e bobeou. Mas sabe o que Davi vai falar? A mesma coisa que Saul falou: pequei. Só que olha a diferença. Saul: pequei. Davi: pequei. Percebam que para Saul não teve sentença. Samuel fala: Deus te rejeitou como rei, só isso. Nem disse que vai te matar, vai te amaldiçoar, não, só te rejeitou como rei. Você vai ser jubilado. Natã, ao contrário, para Davi, fala com ele: querido, por causa do que você fez, a morte não vai se apartar da tua casa. O que você fez em oculto vai ser exposto publicamente. As tuas mulheres vão ter relações com os teus inimigos à luz do dia. O teu reino vai ser dividido e essa criança vai morrer. Sabe o que Davi faz? Davi trafega na esfera da santidade. Davi vai escrever o Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Não se aparte de mim o teu santo e não retires de mim a tua presença. Vira para quem está ao teu lado e diz assim: o que você precisa nesse ano é viver com Deus na santidade, e quem vai te mostrar o caminho da santidade é o Espírito Santo. Portanto, seja amigo do Espírito Santo. E eu de verdade encerro agora dizendo uma frase que todos aqui em algum momento da sua vida vão precisar. O Espírito Santo, ele é o nosso consolador. Todos nós já experimentamos o luto e as perdas. Não por acaso nós estamos em Minas Gerais, onde aconteceu uma tragédia, onde pessoas nesse momento estão chorando porque nem enterrar seus entes queridos podem. Todos nós sofremos perdas. Todos nós em algum momento da nossa vida sofremos em alguma área uma derrota. Todos nós sofremos com uma enfermidade. Todos nós sofremos com uma traição, com uma decepção, com um abandono. Todos nós sofremos em algum momento com falta de fé. Todos nós sofremos alguma vez com temor, com falta de esperança. Todos nós experimentamos em algum momento as coisas que são inerentes ao mundo de pecado que nós vivemos. Nesse momento, quem não tem o Espírito Santo está fadado à depressão, ao suicídio, à morte, à entrega aos vícios, à perversidade, à escravidão, à vergonha. Agora, quem tem o Espírito Santo, olha o que Eclesiastes capítulo 4, versículo 1 diz, vai dizer assim, ó: depois voltei-me e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol, e eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador, e a força estava da banda dos seus opressores, mas eles não tinham nenhum consolador. Mas olha o que Jesus diz em João capítulo 14, versículo 16: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Você, nas tuas piores demandas, não vai estar sozinho, você tem um consolador. Nas tuas piores crises, você não vai estar sozinho, você tem um consolador. Nas tuas maiores indagações, você não vai estar sozinho, você tem um consolador. Vira para quem está ao teu lado e diga assim: eu quero dar uma palavra de esperança para você nessa manhã. Você tem um consolador. Sabe o que nos impede de dar tiro na cabeça? Sabe o que nos impede de desistir? Sabe o que nos impede de morrer? Sabe o que nos faz dia após dia levantar para mais um dia? Sabe o que nos faz caminhar para a casa do Senhor a despeito de todas as crises que nós estejamos enfrentando? É que o Espírito Santo nos consola. Ele diz: fique tranquilo, meu filho. É tempestade? É, mas tempestade tem dia e hora para passar.
Às vezes a noite é longa, o Espírito Santo que nos revela, a noite é longa, mas vai amanhecer, porque sempre amanhece na vida de quem teme ao Senhor. É o Espírito Santo que diz: foi abandonado meu filho, todavia Deus nunca vai abandonar vocês. É o Espírito Santo que nos consola. É o Espírito Santo que nos prepara para as perdas da vida. Ele diz: olha, vai chegar um dia que vocês não vão perder mais. Vai ser um dia, haverá um dia em que vocês serão plenos. Haverá um dia que esse corpo corruptível vocês não terão mais. Haverá um dia que não haverá mais dor. Haverá um dia que não haverá mais choro. Haverá um dia que não haverá mais pranto, que não haverá mais sequidão. É o dia que vocês vão encontrar com Cristo. E enquanto isso não acontecer, eu estou aqui para consolar vocês, para chorar com vocês, para decodificar o que vocês precisam dizer para Deus, para ensinar vocês como vocês devem se comportar nessa vida. E vocês podem ter certeza, se o seu melhor amigo lhe trair, se tua mãe te abandonar, se teu pai te decepcionar, fique tranquilo, eu consolo você. E eu lembro para você que você é filho de Deus. Viva com essa certeza. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe tua família.